Não basta virar de costas para deixar para trás. Tudo se volta para frente da gente. Tão evidente como 2 é par. 3 é ímpar e nem mesmo quando se limpa, limpa. Sempre fica, sobra, tudo repercute. Se você corta, morre. Se você mata, mata. Se você suja, morre. Se você mata, a mata, morre. Quando morre o verde, mata a vida. Quando acaba o azul, fica marrom. Sujo, morto. O duro que quem mata compra novo. E porque o outro mata, outro que não ele, morre. Primeiro 1, depois 2. Então 3, 6, dezenas. Que pena. Centenas. Falta oxigênio, coitado. Pensa que é gênio. Acha que pode comprar o que falta. Coitado. Mal sabe que logo ali acaba o caminho. Vai dar com a fuça no barro, na lama que escorreu e matou. Endureceu, virou pedra. Matou o verde, sujou a água, engoliu o bicho. Esse sim sabe que sem verde fica marrom. Marrom sujo. Que pena, milhares. Não basta virar de costas para deixar para trás. Tudo se volta para frente da gente. Religar o ser humano ao meio ambiente é absolutamente necessário se a gente quer ter um amanhã. Porque sem meio ambiente não há ser humano. Como o próprio Morin fala, nós estamos caminhando em direção do abismo. Se a gente não religar o ser humano ao meio ambiente, nós vamos cair. A gente está num caminho em que, se a gente não conseguir entender, né, todos os sistemas, né, que estão todos os sistemas ambientais, econômicos, culturais, sociais, como sistemas integrados, né, sobre o qual a gente intervém e que constrói a nossa história, a gente não tem muita escapatória. Não dá mais para separar homem, meio ambiente, área construída, área não construída, patrimônio natural, patrimônio cultural. Essas separações foram feitas pelo próprio homem para facilitar a sua produção e reprodução do capital. As relações têm que ser sustentáveis, os recursos não são inesgotáveis. Essas questões ambientais que hoje a gente está vendo, né, as questões climáticas, isso já está mostrando para a gente o que acontece quando a gente tem um mau uso da natureza. O cenário que a gente tem hoje de pandemias e de crises ambientais, ele é resultado de uma leitura que a gente fez do mundo que a gente vive, que é desassociativa, em que separa o homem do meio, né, como uma estratégia de controle. Teve um momento na história, né, do homem, do ser humano, em que ele começou a se distanciar da natureza. E esse distanciamento foi quando justamente ele deixou de colocar o ser humano em primeiro lugar. Porque humano, todos nós somos. O problema é ser. Religar o ser humano ao meio ambiente é trazer a sustentabilidade como uma pauta muito importante. A cidade é um ecossistema. E quando a gente pega o nosso Estatuto da Cidade de 2001, um dos primeiros direitos que surgem é o direito a cidades sustentáveis. E para que uma cidade seja sustentável como um todo, ela precisa se religar ao meio ambiente. A gente precisa enxergar que nós somos a natureza. A cidade é a natureza, assim como as florestas e os animais. A gente precisa coexistir de maneira harmônica. Nós não temos alternativa. Nesse caso, não é questão de escolha. Religar o ser humano ao meio ambiente é a condição primeira para que a gente continue vivendo em conjunto dentro desse planeta Terra. É chegar no momento em que nós temos que nos perceber como seres vivos que fazem parte de um ser vivo maior, que é a Terra. O que nós precisamos nos perguntar, e individualmente, cada um para si mesmo, é que mudança de hábito nós vamos conduzir na nossa vida para que essa conexão se restabeleça. Na verdade, o que está faltando é intenção verdadeira de compreender o meio ambiente como um ser vivo que merece o nosso respeito, tanto quanto qualquer outro. Religar o ser humano ao meio ambiente é essencial. Na verdade, é quebrar a rede de conversação de que nós somos coisas separadas, se enxergar como todo. Pessoas falam, eu vou jogar o lixo fora. Você não joga o lixo fora, não tem para onde esse lixo ir para fora. Ele vai para algum lugar e é um ambiente
né, em que você está envolvido direto ou indiretamente. Se eu entendo que eu faço parte do todo, que eu sou parte do meio ambiente, da natureza, e eu olho com um zelo, uma autorresponsabilidade, um alto amor para mim, consequentemente eu vou reproduzir isso, espelhar isso em todos os lugares que eu habito como comunidade. É possível religar o ser humano ao meio ambiente através da educação. Não tem outro caminho. Como eu posso religar? Como eu posso fazer com que as pessoas reflitam sobre isso sem educação de qualidade? E é uma questão de conscientização, de educação da população, onde as pessoas consigam parar para refletir os hábitos cotidianos, o que elas estão fazendo de errado que degradam o meio ambiente, para que elas consigam mudar. De um caminho onde nós vamos nos desligar de hábitos destrutivos para criar o novo, olhar para frente, para uma nova relação entre sociedade e meio ambiente. Então, quando eu passo a entender essa dimensão e me conectar com a natureza, isso me gera um sentimento de mudança, um sentimento que vai me levar a tomar decisões. Eu acredito muito nos jovens, eu acho que eles são capazes de promover essa mudança. Religar o ser humano ao meio ambiente é promover uma reconciliação do indivíduo com o espaço, migrando para uma relação que é mais respeitosa. A gente superando essa concepção mais individualista, egoísta, né, de viver, né, porque tudo que a gente está falando é uma visão de homem, de mundo, e é um modo de vida, né, não é simplesmente um método, mas é um modo de vida e pensar e olhar as coisas. E é de difícil compreensão, né? Então, quando uma pessoa escuta sobre aquecimento global, sobre aumento do nível do mar, assim, embora seja um dado empírico, se torna distante da realidade dela se ela nunca nem sequer viu o mar. Religar é voltar às origens. É a possibilidade que você tem de estar retomando as suas origens enquanto ser vivo. E eu acredito que um caminho é a gente trazer as questões ambientais mais próximas da localidade. As questões ambientais têm sido discutidas no âmbito global. Porque a mudança, ela não está no macro, né? A mudança está no micro, né? A mudança é o micro que vai fazer esse macro perceber que não dá mais para ser. E para isso eu preciso de duas dimensões fundamentais. Eu preciso da mudança dos valores da minha cultura. Na verdade, eu acho que a cultura é o caminho para que tudo isso aconteça. Mudando os meus valores, saindo para o ter e passando a ser, eu passo a olhar para a política. E eu acredito que o Estado teria uma importância em gerar esse sentimento, um sentimento de amor ao lar, assim, de vínculos. Então, ao religar ao meio ambiente, nós nos reconectamos com aquilo que é necessário para a nossa própria sobrevivência, a compreensão de que todos os seres no planeta são interdependentes. Que tem a ver, novamente, com política, porque eu tenho a dimensão biológica, que é o processo de resiliência que a natureza tem que ter, e eu preciso dar um espaço para ela fazer isso. Eu preciso pensar novamente na justiça social, porque eu não consigo ter um religare com a natureza e repensar a natureza vivendo numa favela, sem saneamento básico, sem transporte decente, sem recolhimento de lixo. Então eu acredito que quando a gente traz para a realidade como um indivíduo tem vivenciado essas mudanças ambientais, a mudança ela ocorre de uma maneira mais rápida. A gente já observa isso, na verdade. Justamente por conta das disfunções que a urbanização descontrolada resultou, há um movimento de busca das pessoas por uma vida mais simples, dos jovens em busca de produção de alimentos mais orgânicos, aposentados em busca de paz no campo, turismo rural, né? Ida de cidades maiores para cidades menores. Então isso já é visto, né? Eu acho que a chave é quando a gente muda esse desprezo, quando a gente acha que a natureza é um lugar qualquer e não como um lugar que se compartilha, um lugar que se defende. Não temos outra escolha. A gente tem que rever nossos caminhos e eu acho que o cenário atual ele é propício para isso. Que eu acredito que todas as nossas quedas
são para nosso aprendizado.